Com muita alegria, meus queridos irmãos e amigos, quero vos saudar com a gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. É sempre uma alegria, um prazer imenso podermos reservar um tempo da nossa vida para podermos ouvir de Deus, ouvir da sua palavra, uma vez que sabemos que a palavra de Deus é pão vivo. A palavra de Deus é vida, é algo que nos sustenta. E então nesse instante, eu quero convidar você para iniciarmos lendo um versículo na palavra de Deus. E este versículo é um dos versículos pequeninos que encontramos na palavra do Senhor. Este versículo se encontra, queridos, na primeira carta do nosso querido apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, o versículo 17. E sobre isso é que nós estaremos meditando nesta oportunidade. O versículo diz assim: orai sem cessar. É só isso, né? Eu creio que agora você tomou consciência que você já conhecia esse versículo e até já sabia dele de cor, né? E o tema da nossa palavra é o próprio versículo: orai sem cessar. Nós queremos aprender com essa palavra e também verificando alguns homens citados na palavra de Deus que escreveram e se tornaram a história da revelação de Deus para a igreja, para nós. E nós então queremos pensar neste grande indicativo da palavra de Deus para as nossas vidas. E é um recurso extraordinário, meus queridos irmãos, porque a oração é um recurso que o Senhor providenciou e é uma das primeiras coisas que nós aprendemos na vida quando nós queremos andar e desenvolver a nossa relação com Deus. A oração, que é um veículo que nos proporciona a uma sintonia com Deus. Pensando nesta expressão e pensando também na imposição desta palavra, nós vamos perceber que a oração e o ensino da oração era um tema muito usado pelo grande apóstolo Paulo. Também citado por Jesus, o nosso grande mestre, o mestre dos mestres, Jesus. Ele nos instrui, dizendo que nós devemos orar e vigiar o tempo todo. E o que eu estava pensando é que, sabendo nós desta verdade, sabendo nós desse recurso que está à nossa disposição, e que é através da oração que nós vamos manter o nosso diálogo com Deus, a nossa conversação com Deus. Infelizmente, sabendo disto, é o que muitos pouco praticam, que é a oração. E a gente sabe, nós temos experiência, eu tenho a minha experiência na prática da oração, e eu creio que você tem a sua. Muitos não têm experiência na sua vida de cristã, na questão da oração, porque oram pouco, e às vezes se utilizam muito, né, buscando auxílio em outro, deixando assim de crescer, de desenvolver a sua relação com Deus. E se nós formos pensar nesta questão da oração, nós iremos estar convencidos que realmente oramos pouco. A gente perde muito mais tempo, né, ouvindo outras vozes,
a voz do mundo, quem sabe até mesmo a voz da própria consciência, mas pouco temos ouvido do nosso Deus. E para nós ouvirmos a Deus, existem dois recursos que estão diante de nós o tempo todo e para a hora que nós quisermos, que é a oração e a sua palavra. Então nós vamos aqui aprender um pouco sobre a oração e também aprendendo um pouco com as experiências de homens que a palavra de Deus cita para exemplo nosso. Eu gostaria de dizer, a princípio, que Deus não quer que oremos a fim de que Ele descubra de que nós precisamos. Não. O seu desejo realmente é alimentar nossa comunhão e a nossa dependência dEle. A oração tem este objetivo: nos manter alimentados e também a oportunidade de nós podermos ouvir e aprendermos com nosso Deus. É sem dúvida alguma, meus queridos irmãos, que há muitos obstáculos para nós desenvolvermos uma vida de oração. Nós sabemos disso. Há muitos obstáculos. Nós temos tempo e às vezes nos esforçamos para tantas outras coisas, mas nos esforçamos muito pouco para a prática da oração. Há muitos desafios a serem vencidos na nossa vida para podermos crescer na nossa relação com Deus através da oração. E eu quero lembrar os irmãos, lembrar você, queridos, que está agora, quem sabe, vivendo uma hora difícil, vivendo uma circunstância desfavorável na sua vida, e pensando nesta questão e nessas circunstâncias desfavoráveis, principalmente no tempo em que nós estamos vivendo, talvez seria raríssimos encontrar alguém, que não esteja enfrentando qualquer dificuldade. Então, a palavra dificuldades ou circunstâncias difíceis na nossa vida, no nosso tempo, contemporâneo, no momento em que nós estamos vivendo, esta palavra, circunstâncias difíceis, talvez seja algo que esteja na boca de todos nós. Todos nós hoje, quando encontramos um e outro, a primeira fala já é se referindo ao momento em que nós estamos vivendo. Mas, meus irmãos, nada disto devemos olhar com estranheza, mas olharmos como uma oportunidade que estamos tendo de conhecermos o nosso Deus, de conhecer o Deus de livramentos que tanto pregamos a respeito dele, do Deus que nos livra dos momentos da angústia, do Deus que é presente nas horas difíceis da nossa vida. É tão natural esta fala hoje entre nós, que quando encontramos com um e com outro, já vamos dizendo logo, que tempo difícil, que situação é essa? E aí por diante. E às vezes, pouco temos a lembrar-nos de que Deus tem sido o nosso refúgio, a nossa fortaleza, nos dando livramento e vendo as curas, os milagres que Deus tem operado, principalmente no meio do seu povo. Você já prestou atenção nisso? Nós estamos vivendo horas, momentos de podermos participar desse mover de Deus na nossa vida, experimentando o bom do Senhor, experimentando o melhor dele na nossa vida, nos guardando e nos livrando deste mal. E eu gostaria, irmãos, pensando com você nesta ocasião, neste momento, trazendo aqui a experiência de um profeta muito falado e lembrado nas Escrituras,
que foi o profeta Elias, né? Quando nós pensamos nos profetas, principalmente nos profetas do Antigo Testamento, eu por muito tempo na minha vida, quando ainda não tinha muita luz, muito entendimento na palavra de Deus, quando se referia a um profeta do Senhor, vinha aquele entendimento, né, ou aquela imaginação de que estaríamos tratando de um super-homem, né, de uma pessoa diferenciada dos demais. Mas quando nós vamos para a palavra de Deus e estudamos um pouco a vida desses homens que foram usados, levantados por Deus no período do Antigo Testamento, nós vamos chegar à conclusão que ser profeta naquele tempo era um dos ministérios mais difícil de poder executar, mesmo que sendo eles porta-voz do Senhor, sendo a boca de Deus para dar instrução, para guiar, para trazer a palavra de Deus, por incrível que pareça, esses homens a quem Deus levantava para transmitir o seu recado, ao invés desses homens serem respeitados, amados e honrados, isso acontecia na vida de poucos, mas na grande maioria, eles eram odiados. Por quê? Porque na qualidade de profetas, na qualidade de mensageiros do Senhor, eram aqueles homens que denunciavam o pecado, que denunciava a transgressão, os caminhos errados, as práticas que contrariavam a Deus. E como sempre, o homem na sua transgressão, ele não está muito aberto para receber uma correção, para receber uma orientação da parte de Deus. Por mais que ele possa entender que um profeta, ou que um homem, ou uma mulher separada por Deus seja um instrumento do Senhor, esta pessoa na sociedade sem Deus, na sociedade ímpia, ela é uma pessoa odiada, ela é uma pessoa que o sistema do mundo não quer ter perto deles, por incrível que pareça. O mundo só irá saber do valor que é um profeta ou uma pessoa, um vaso na mão do Senhor, na hora em que ela está em aperto. E nós vivenciamos isso no nosso dia a dia. No nosso dia a dia, o que a gente mais presencia são pessoas que nos procuram, que quando ela está bem, ela não quer nada com Deus, mas quando ela tem uma dificuldade na vida, ela recorre quem? Aquelas pessoas que ela menos queriam ter na sua companhia. Um homem de Deus ou uma mulher de Deus, para que ela busca? Para orar, para buscar o socorro de Deus. Então, ela, mesmo que ela esteja sabendo que ali ela pode encontrar uma palavra de consolo, uma orientação segura, quando ela não está necessitando, ela não faz caso daquela pessoa. E a palavra de Deus vai mostrar para nós, meus queridos irmãos, que os profetas e os homens e as mulheres que Deus usa também nesse tempo do Novo Testamento, todos nós somos pessoas normais, somos pessoas que passamos pelas mesmas dificuldades que qualquer uma outra pessoa passam na sua vida. A diferença que existe pode ser que aqueles que andam com Deus e têm uma vida de intimidade com Deus, sabem se defender, sabem clamar ao Senhor quando precisam, sabem correr para o lugar onde Deus está, porque ela tem uma intimidade com Deus, e esta é a diferença, e com certeza, isto faz toda a diferença. Elias foi um homem extraordinário, Elias foi um profeta que trouxe a manifestação de Deus de forma tremenda, de forma gloriosa. Foi um homem que
confrontou reis corruptos, confrontou rainhas diabólicas, confrontou situações as mais diversas que você possa imaginar. E a palavra de Deus vai dizer para nós que Elias era um homem igual a nós, sujeito aos mesmos sentimentos que nós temos. Não se trata de um super-homem, não se trata de um homem diferenciado dos demais. A diferença é que era um homem que conhecia Deus, vivia para Deus, tinha os ouvidos para Deus, tinha um coração voltado para Deus, tinha a disposição de servir a Deus. Esta é a grande diferença. Mas ele era um homem normal. Ele não era um amigo. Por quê? Porque ele era um homem que denunciava pecado, denunciava os caminhos tortuosos. Por isso os profetas não eram homens de muitos amigos. Eram pessoas de verdade odiadas. E a gente, olhando a história desse profeta, ele foi perseguido. Tinha aqueles que não queriam ouvir a palavra que saía da sua boca, odiava ao ponto de desejá-lo matar. Mas ele era um homem de carne e osso, um ser humano, gente, que tinha emoções, como qualquer um de nós. E a Bíblia ainda vai dizer que ele era um homem que tinha os mesmos sentimentos que eu e você temos. Não era diferente. Era um homem que também sofria. Era um homem que também tinha grandes desafios para serem enfrentados e vencidos na sua vida. E a Bíblia ainda vai dizer que ele era semelhante e tinha as mesmas paixões que nós, tinha as mesmas tentações, tinha as mesmas fraquezas que eu e você temos, as mesmas falhas que temos e praticamos. Era também um pecador, não era um super-homem, mas era um homem que andava com Deus, que vivia para Deus. Oh, meus queridos, e no próprio texto de 1 Samuel, capítulo 19, nós vamos encontrar esse profeta, esse homem de Deus, esse homem valente, esse homem que era um transmissor da palavra de Deus. Nós vamos encontrar ele também fugindo, como um homem comum, por sentir medo da ameaça de uma rainha ímpia, de uma rainha que era cheia de ódio. Ela faz uma ameaça para Elias e ele foge, para salvar a sua própria vida, que foi a rainha Jezabel. E ele procura, meus irmãos, ele procurou uma caverna para se esconder. E ainda, dentro desse sentimento de medo, ele chega a pedir a morte para si. Era um homem com lutas como eu e você, com dificuldades, com limitações, como qualquer de nós. E ele chega a percorrer um caminho que não foi o melhor das suas escolhas, de correr para uma caverna. A caverna é um lugar escuro, é um lugar frio, é um lugar sombrio. Ele deveria ter corrido para o monte, para onde ele pudesse ter uma visão aberta e contemplar a grandeza de Deus, e assim experimentar naquela circunstância de perseguição, a manifestação da glória de Deus na vida dele, como ele havia acabado de experimentar no enfrentamento de 400 profetas falsos, que ele confrontou. Ele havia confrontado esses profetas,
e vencidos, e Deus honrou a sua ousadia, respondendo à oração e o pedido dele, quando Deus libera fogo do céu e queima aquele holocausto que estava encharcado de água, água sobre o holocausto, em volta do holocausto. Deus havia manifestado ali a glória, Elias tinha presenciado esta grande manifestação de Deus, e diante de um grande mover de Deus, esse homem está agora correndo da ameaça de uma mulher. E Elias fez o que muitos de nós fazemos, quando nós começamos a ser confrontados numa situação, ao invés de corrermos para o alto, para onde está Deus, fazemos como fez Elias, vai para uma caverna, onde não tem visão de nada, para impedir até seu olhar para cima. Agora ele não consegue olhar, ele está olhando sempre para baixo, ele está agora num lugar escuro, e às vezes nós procedemos desta forma. Não é a melhor opção, quando nós estamos diante de uma batalha, diante de um desafio, como esses que nós estamos vivendo. Não é para a gente correr dentro da nossa casa, abaixarmos a cabeça, e como Elias talvez pedir a morte, ou ter um medo da morte. Eu não sei lá qual é o pedido que você faz, o que passa pela sua cabeça. Mas a caverna não é o lugar indicado da parte de Deus para mim diante de uma adversidade. Pelo contrário, o lugar mais seguro para eu e você correr é para os braços do Senhor. É para onde está o nosso Deus, para o Deus que tem na sua grandeza, que Ele se inclina para poder ouvir o clamor de alguém que clama por Ele e que confia nele. E muitas vezes, amados, muitas vezes, não sempre, dentro da caverna, você pensa que a sua vida acabou. Você pensa que ali é o fim da vida. Foi o que Elias pensou. Elias não tinha terminado o seu ministério. Tinha muitas coisas para ele realizar ainda. E ele achou que já estava na hora de morrer. Ele achou que estava sendo demais para ele, ao ponto de dizer: eu não sou melhor do que os meus pais. Esta é a oração de lamentação para quem está fora da vontade de Deus. Mas Deus tira Elias daquela caverna, e Elias ainda foi usado e muito, para poder estabelecer o que faltava na casa e no reino de Deus. Meus irmãos, é importante observar que não são as nossas qualidades, nossos méritos que faz da nossa oração um sucesso. Não. O que vai tornar a minha vida em sucesso é a prática da palavra de Deus na minha vida e o exercício da fé. Irmão, nós vamos experimentar na palavra de Deus, nós vamos ver muitos exemplos na palavra de Deus de homens que foram fortes. O próprio Davi, que foi um rei, um homem segundo o coração de Deus, também teve momentos de fraquezas na sua vida, e ele pensava que ia perecer na mão de Saul. Jó, porque Jó, na sua dor, na sua aflição, diz: por que eu não morri ainda no ventre da minha mãe? E no caso do profeta Elias: basta, toma agora, Senhor, a minha vida, a minha alma. Moisés, o maior líder da história do povo de Deus e do mundo, ele chegou a dizer para Deus: o povo é muito pesado para mim. Jeremias: eu estou angustiado, não aguento. E o profeta Jonas vai dizer: me é melhor morrer. Irmãos, estou trazendo esses exemplos desses homens para mostrar para você, eles estão registrados como os heróis da fé, mas eles eram homens como nós. Não é diferente. O mesmo inimigo deles lá no passado continua sendo os mesmos inimigos nossos no tempo presente. O que nós não podemos
é perder de vista o Senhor nosso Deus. E como nós estamos aqui pensando na vida do profeta Elias, mesmo diante de tremendas dificuldades, ele não deixou de orar, ele se levantou, ele sai da caverna, né? Que é o que muitos de nós estamos precisando fazer, sair da caverna, irmos para o porto seguro. Onde é este porto seguro? Na presença do nosso Deus. E Elias, ele ora, numa hora muito difícil, meus irmãos. Qual era a situação de Israel na sua época? A nação estava envolvida com idolatria. Ao invés desse povo estar buscando a Deus, estavam envolvidos na idolatria. Em segundo lugar, essa nação estava afastada de Deus. Estava vivendo um período de fome aguda. 3 anos e meio sem chover. Quando nós ficamos aqui 1 mês sem chuva, 2 meses, já começamos a sentir que estamos perecendo. Imaginam, 3 anos e meio sem chover, a vegetação seca, os rios secos, poucas águas, alimentos escassos. E eu acredito, irmãos, ser este um dos momentos mais críticos da nação de Israel. Desde o rei, a rainha, os profetas, os sacerdotes, todos estavam comprometidos com o pecado, com a corrupção, com as costas viradas para Deus. E o profeta Elias, nesta circunstância, uma hora muito difícil, uma hora que até para ele mesmo também acreditar numa manifestação do poder de Deus, ele precisaria estar sintonizado com Deus. Mas a Bíblia fala de outros. No caso de Abraão, o que se tornou o pai da fé, ele recebe uma fala de Deus, quando Deus disse para ele que ia destruir Sodoma e Gomorra. Um aviso difícil, e Abraão tinha parentes que moravam na cidade de Sodoma e na cidade de Gomorra. Abraão tinha parente lá estava o seu sobrinho Ló, com a sua família e seus servos. E quando Deus fala, eu não posso ocultar do meu amigo Abraão o que eu vou fazer. Ai, que linda essa expressão, não posso ocultar do meu amigo Abraão o que eu vou fazer com Sodoma. E Deus fala com Abraão. Irmãos, é só mesmo quem é amigo que pode responder tantos pedidos quanto Abraão fez. Ele fez uns 5 pedidos ao Senhor, umas 5 indagação ao Senhor. E o Senhor, que era amigo de Abraão, não deixou Abraão sem respostas de nenhuma das suas perguntas quando ele orava por Sodoma. Ele vai e fala, Senhor, mas se lá tiver 50 justos, o Senhor vai destruir? E Deus diz, por 50 justos eu não destruo aquela cidade. E Abraão vai descendo de 5 em 5, até chegar em 10. Aí Adão não teve coragem mais de perguntar ao Senhor, se existisse menos de 10. E na verdade, só haviam 3 pessoas que foram salvas da destruição de Sodoma e Gomorra, que foi Ló e as suas 2 filhas. A sua esposa até chegou a sair da cidade, mas o coração dela continuou dentro de Sodoma. E ela não resistiu ouvir a ordem de Deus, que não era para olhar para trás. Ela olhou para trás. E ela se converteu numa estátua de sal, com certeza se perdendo da mesma forma. Meu irmão, a Bíblia também vai falar de um outro homem, de um outro rei chamado Ezequias. Ezequias recebe uma ameaça de Senaqueribe, que ele ia destruir, ia tomar e destruir Jerusalém, tomar Judá.
E sabe o que esse rei faz? Ele chamou para junto de si o profeta Isaías, e os dois foram para a presença de Deus. Irmão, Jerusalém estava debaixo de uma sentença de destruição. O inimigo chegou a dizer: eu venho conquistando o mundo, e agora chega em Jerusalém, Judá é pequenininha, quem poderá livrar das minhas mãos? Mesmo diante dessa ameaça, Ezequias não temeu, ele animou o povo, ele animou o seu povo, dizendo: com ele está o braço de carne, mas conosco está o Senhor nosso Deus. E Ezequias se une ao profeta Isaías, e eles clamam ao Senhor por livramento, e a palavra de Deus vai nos dizer, que naquela noite Deus enviou um anjo, bastou um anjo com uma espada na mão, para colocar por terra 184 mil inimigos numa só noite. Oh irmão, isso te diz alguma coisa, meu querido? Isso te diz alguma coisa para você que está vivendo, quem sabe uma circunstância difícil aí, quem sabe o doente na sua casa, como hoje estive assistindo uma família que perdeu um ente querido, chorando, lamentando a morte. Quantos nessa semana perderam membros da sua família, que estão enlutados, estão em aflição. Meus queridos, não entra na caverna, saem da caverna, se apoiem no colo do Senhor. Nós temos outros exemplos, que poderíamos citar o caso de Daniel, o caso de Paulo, o próprio Senhor Jesus Cristo, que pede ao Senhor socorro e força e graça. Quando ele sabia que estava para enfrentar a cruz, Jesus chega a orar pedindo a Deus por 3 vezes, dizendo: Pai, se possível for, livra-me desta cruz, mas todavia, Pai, não seja a minha vontade que prevaleça, mas a tua. Eu vim para cumprir a tua vontade, eu vim para satisfazer a tua vontade. Meu irmão, vamos aprender com o mestre dos mestres Jesus e com estes homens que Deus usou, lembrando de corrermos para os braços do Senhor, porque nos braços do Senhor há refúgio, nos braços do Senhor há paz, no braço do Senhor há segurança. E lembrando que nós estamos aqui para cumprir o propósito de Deus na nossa vida. Deus quer cumprir o seu propósito na nossa vida, e eu e você precisamos estar à disposição de Deus para servir, não para entrar na caverna, para se esconder das ameaças, dos perigos. Não, é fora da caverna, é subindo para o monte, é indo para a presença do Senhor, porque ali está, querido, a nossa vitória. Oh, meu amado, Deus está nos dando oportunidade para crescermos. A oração fervorosa, ela vai nascer nos momentos da agonia. É ali que a gente aprende a orar de verdade diante de Deus. Desenvolver oração quando tudo vai bem, parece ser uma coisa tão monótona, uma coisa tão normal na nossa vida. Mas quando nós somos levados, ou quando Deus nos permite a entrarmos numa situação diferenciada, onde eu vou ter realmente que pôr em prática a fé que eu declaro ter nele, ali eu vou crescer em Deus. E muitas das vezes Deus permite, sim, situações na nossa vida para nos tornarmos mais íntimos dele. Amados, creia isso no teu coração, porque isso é verdade. A oração genuína, a geração fervorosa, ela também vai nascer nos nossos gemidos. Quando a gente está em aperto, quando a gente está vendo uma situação apertada, a gente ora como nunca orou na vida. Aí você passa a ver, você entra no céu de Deus. E sabe qual que é a surpresa nossa nesse momento? É que a gente encontra Deus e Deus vem ao nosso encontro.
Se nós buscarmos ao Senhor, Ele se deixará ser achado por nós. Pratica isso, meu irmão, na sua vida. É isso mesmo, queridos. Deus está conosco. Nós não estamos sozinhos. As circunstâncias em volta de nós, elas nos aproximam de Deus. E tem esse propósito de nos aproximarmos de Deus. E Elias orou. E ele obteve resultados. A Bíblia diz que Elias, naquela situação difícil, lá com o povo de Israel, meu irmão, Elias, diante de um povo que estava envolvido na idolatria, afastados de Deus, da comunhão com Deus, em plena necessidade de alimento, havia fomes profundas. Ele ora. E ele obtém a resposta de Deus. A Bíblia nos diz que Elias orou para não chover. E não choveu. Ele orou de novo. E a chuva voltou. Glória a Deus, isso não é maravilhoso, meus irmãos? Isso é grandioso demais, querido, para a nossa vida. Isso é muito tremendo. A oração tem poder. A oração nos salva de situações impossíveis. A oração nos liberta do medo. A oração move e abre as comportas dos céus ao nosso favor. Através da oração nós encontramos a proteção de Deus dos nossos inimigos. A oração, amado, nos livra de cairmos nas preocupações. A oração nos conduz a uma vida frutífera diante de Deus. A oração, ela move o nosso coração em relação às necessidades dos outros. Oh, meu irmão querido, a oração, ela nos livra de pandemia. A oração nos livra, queridos, de portas fechadas. A oração nos livra da prisão. A oração, ela abre porta da consciência do pecador em relação à sua necessidade de Deus na vida dele. É pela oração que nós quebramos as cadeias da cegueira espiritual. A oração, ela abre a porta do coração do homem. A oração abre portas de casa, a oração abre fronteiras para o progresso do reino de Deus. A oração abre portas para o provimento de Deus para a nossa vida. A oração, querido, é uma arma poderosa que nós temos nas mãos. Por isso a palavra de Deus vai nos incentivar muitos a orarmos, orar sempre e nunca esmorecermos. Meus irmãos, ao invés de qualquer outra prática na vida, pratique a oração, ande em comunhão com Deus, ande em sintonia com Deus, lembrando, queridos, que a oração não é entretenimento, a oração não é um piquenique da nossa vida. A oração não é um desvaneio, a oração não é para passar tempo, a oração não é para preencher tempo, não. A oração, querido, ela é um trabalho intenso. Por isso que muitas pessoas não gostam da prática da oração, porque a oração é trabalho, a oração é batalha intensa, irmãos. A oração está envolvida com gemidos, a oração está envolvida com trabalhos, a oração está envolvida em suar muito, e às vezes até suar frio. A oração está envolvida com derramar de lágrimas. A oração está envolvida em abrir mão de sonos. A oração está envolvida em abrir mão de confortos. A oração, ela me chama para a batalha, meu irmão. Quanto mais oração, mais a batalha intensifica. Mas quanto mais a batalha intensifica, mais forte na oração nos tornamos diante de Deus. Você quer crescer em Deus na oração? Comece a orar. Você quer crescer em Deus na batalha espiritual? Comece a orar.
Porque à medida que as trevas se levantam, na medida em que o mundo espiritual das trevas se levantam, você é obrigado a se levantar também. Só que nós temos uma vantagem. Nós temos a autoridade do nome de Jesus conosco. Nós temos a autoridade de Cristo investida em nós, meus queridos. Para isto, levantemos-nos e vamos marchando, conquistando o território, conquistando áreas, aonde a dor, que vem o alívio, aonde a guerra, que venha o descanso e a vitória, aonde a angústia e a depressão, que vem o sentimento e a sensação da vitória conquistada. Tudo isso nós iremos ter através da oração, desse recurso que nós temos providenciado pelo próprio Deus e que foi praticado por Jesus Cristo durante a sua vida e o seu ministério terreno. A vitória de Jesus estava na vida de oração, na intimidade com o Pai, e ali com a força do Espírito Santo. Tudo que estava disponível para Jesus está disponível para nós, queridos. Irmão, exercite a tua fé, se alia com a palavra de Deus, com a prática da oração, e vamos conquistar, meu irmão. É tão bom a gente, quando recebe milagres de Deus. Eu estou aqui, querido, eu sou evidência, eu sou aqui a manifestação de muitos milagres de Deus na minha vida, milagres que só Deus poderia me dar, que a medicina não tinha resposta. E eu estou aqui para dizer para você, eu tenho crescido na oração. Não sou aquele perito da oração, eu estou aprendendo, igual você está aprendendo. Na questão da oração, querido, não tem assim um ponto, cheguei, não preciso orar mais. Não, quanto mais você ora, mais você vai ver que tem que orar. Só que quanto mais você entra na intimidade com Deus, mais prazer você tem. Porque quanto mais perto de Deus, mais longe do inimigo e mais longe das dificuldades. É assim que funciona. Na presença de Deus a bonança, na presença de Deus a paz, na presença de Deus a segurança, na presença de Deus a refrigério, na presença de Deus não há trevas. Por isso, amado, estou te incentivando a que se levante, na prática da oração. Comece a orar, busque a tua experiência. Deus tem para te dar respostas. Deus tem o prazer de te abençoar, de fazer você crescer no relacionamento com Ele. Amém, meu irmão? Eu fico empolgado quando eu penso e quando eu falo sobre a oração, porque quem descobre a chave da oração, o que é a oração na vida, meu irmão, você nunca mais quer parar de orar, entendeu? É muito bom, você está ouvindo Deus está falando com você, você tem direcionamento de Deus, você tem Deus conduzindo a tua vida, você tem Deus te guardando de muitos infortúnios da vida, se você tiver ouvido sensíveis para ouvir a voz do Senhor. Aleluia. Você entendeu, meu querido? Vamos orar então? Vamos praticar isso que nós estamos ouvindo? Vamos colocar diante de Deus essa situação? Eu tenho as minhas, você tem as tuas. Eu te desafio agora, meu irmão, minha irmã, coloque-se diante de Deus. Não é para você colocar o teu problema só diante de Deus, coloca-se você diante de Deus. Vamos fazer como fizeram os apóstolos. A perseguição estava intensa, lá em Atos capítulo 4, estava intensa a perseguição, e a oração do apóstolo não foi essa: Pai, livra-nos da perseguição, livra-nos dessa perseguição. A oração deles foi essa: Senhor, dá-nos ousadia, para enfrentarmos os desafios,
porque tudo isso que está acontecendo é por causa do nome do teu santo justo Jesus Cristo. Eles não estavam pedindo para Deus livrar da perseguição, pelo contrário, eles estavam pedindo a Deus: dá-nos ousadia para fazermos enfrentamento. Irmão, na vida cristã é isso, é com enfrentamento mesmo. Só que nós somos muito frouxos, né? Qualquer coisa, em vez da gente fazer enfrentamento, a gente já está gritando por socorro. Nem lutou ainda, nem adquiriu a experiência com Deus que Deus quis dar, já está pedindo por socorro, né? Irmãos, vamos pedir ousadia, intrepidez, coragem, para a gente enfrentar o que temos que enfrentar. E sairmos lá na frente vitorioso em Cristo Jesus. Vamos orar então, meu irmão. Coloque-se diante de Deus, que eu também estou me colocando aqui. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, a verdade é uma só. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, é homem de guerra, que nunca perdeu batalha e nunca perderá batalha. O Senhor tem as ações do mundo diante dos teus olhos. O Senhor sonda as ações dos homens, dos reis, dos governantes. O Senhor sonda as ações de cada um deles e coloca cada um deles no lugar que o Senhor quer colocar. O Senhor inclina o coração do homem para a direção que o Senhor quer inclinar. Nesta hora, Pai, nós aprendemos aqui, trazendo a nossa lembrança desses homens que foram, meu Deus, usados grandemente pelo Senhor, homens como nós, mas que conheciam o Senhor, que sabiam ouvir a tua voz, e que não temiam as ameaças, algumas vezes por mostrar-se fraco, mas se levantavam novamente. Eu e esse meu irmão e essa minha irmã, nos levantamos agora pedindo ao Senhor: dá-nos ousadia e intrepidez, para fazermos cair por terra essa situação. Pai amado, esse medo da morte, medo da doença, medo dessa circunstância, que isso desapareçam agora. Pai, em nome de Jesus, Deus, que esse que está na caverna, que ele tenha força para sair dessa caverna e subir para o monte, ir para a tua presença e declarar a tua vitória, e continuar sendo usado pelo Senhor, para cumprir a missão e o propósito que o Senhor tem na vida dela e nas nossas vidas. Em nome de Jesus, eu quero declarar a vitória do Senhor na vida desse homem, na vida dessa mulher, na vida desse jovem, dessa criança, desse idoso. Pai, em nome de Jesus, nós quebramos o poder desta contrariedade contra a vida delas, ó Deus, e que ela entra agora, Pai amado, debaixo do teu refrigério, debaixo da tua mão de poder, e sinta-se agora guardada e protegida das mãos do adversário, da mão do inimigo, e ela poder dizer: eis-me aqui, Senhor, estou pronto para vencer, estou pronto para batalhar, e entrar em guerra, e ser um vencedor, ser uma vencedora. Pai, eu ministro essa unção de graça, poder, ó Deus, e ousadia na vida desse teu servo e dessa tua serva que está orando comigo neste momento. Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar essa pessoa, ó Deus, abençoada. Eu quero declarar essa vitória, Pai amado, eu quero declarar o fim dessa depressão, dessa angústia, desse medo, desse pavor. Pai amado, eu declaro sobre a vida dela a vitória de Cristo Jesus, a vitória que o Senhor conquistou na cruz do Calvário. Ah, Deus, a autoridade que o Senhor nos deu para podermos pisar serpentes e escorpiões, na certeza de que eles não poderão fazer nenhum mal contra nós. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado, porque nós chegamos até aqui, na força e no poder do Senhor. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Graças a Deus. Você foi abençoado, meu irmão, minha irmã. Continue firme aí, na presença do Senhor, declarando a tua vitória, e que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, e que nenhum de nós saiamos de debaixo da graça e desta potente mão que
que só Ele tem. Deus abençoe sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém.